Continuando o nosso estudo sobre a execução por quantia certa, hoje nós vamos falar da seção 3. O capítulo cuida da penhora, do depósito e da avaliação. E o nosso trabalho, especificamente no dia de hoje, consiste em falar sobre, na subseção 1, do objeto da penhora, que encontra-se disciplinado nos artigos 831 a 836 do CPC. A penhora tem como conceito o seguinte: é a constrição judicial de bens do devedor livres e desembargados de ônus para expropriação com a finalidade de satisfazer o direito do credor. Ou seja, a penhora objetiva a apreensão de bens, bens que não estejam alienados ou que por lei não estejam dentro daquela gradação da impenhorabilidade e inalienabilidade fixadas pelo legislador, para que ele seja expropriado, ou seja, convertido em dinheiro para pagamento da dívida por ele contraída junto ao credor, que é o exequente. Já o depósito, que é muito importante dentro da penhora, porque a penhora ela obrigatoriamente necessita que o depósito seja realizado. Então, essa entrega de bens, né, para a guarda, ela é uma complementação do ato de constrição. Então, o depósito já tem como conceito a entrega de bens, objeto da apreensão judicial, para a guarda e conservação. No processo de execução, o depósito dos bens, a princípio, fica sob a guarda do próprio devedor, que é intimado para esse ato, ou seja, ele toma conhecimento daquele momento que o ato de constrição, ou com o ato de constrição, melhor dizendo, lhe é retirada a disponibilidade jurídica do bem. O que vale dizer, ele a partir daquele momento terá que cuidar, guardar, conservar os bens como se dono fosse, mantendo o bem no estado em que se encontra descrito no auto de penhora. Qualquer ato de disposição que ele venha a fazer a partir daquele momento constitui fraude à execução. Os bens sujeitos à penhora são aqueles, como já foram ditos, livres e desembargados de ônus. Para atender o valor integral da execução principal, né, que é o valor da dívida corrigida com os seus acréscimos, juros mais acessórios, que são custos e honorários advocatícios, a penhora deve recair sobre parcela, quer dizer, patrimonial do devedor. São aqueles bens, como já foi dito anteriormente, que encontram-se disponíveis, livres, né, para justamente poder fazer a garantia da execução. Essa disposição está contida lá no artigo 831. Por ele, constata-se que não são todos os bens, então, do devedor que estão ao alcance ou na mira da execução, mas somente aqueles que a lei não considera impenhoráveis ou inalienáveis. Artigo 832.
Com isso, objetiva o legislador evitar embaraços na expropriação dos bens, procurando fazer com que a execução siga da forma mais rápida possível o seu caminho até a expropriação, que na maioria das vezes é a alienação, venda, né, em asta pública, e tornando assim realmente o processo eficaz, né? Mas nem sempre isso realmente ocorre. Se por um lado a execução é um processo que mais resolve o problema relacionado à dívida nesse país, por outro lado é o processo que mais tem criado problemas para o nosso judiciário. Porque a execução é contra o patrimônio, não é contra a pessoa. Já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. Se não tiver patrimônio, não se tem execução. Os bens impenhoráveis, né, de início até cabe ressaltar, se faz essa anotação no slides, né, que a penhora dos bens absolutamente impenhoráveis, cuja gradação se encontra lá no artigo 833, incisos 1 a 12, parágrafos 1º a 3º do CPC, ela é nula de pleno direito. Por ser absoluta, a nulidade ela pode ser denunciada e declarada a qualquer momento do processo. De consequência, pode-se afirmar que a impenhorabilidade de um bem é medida excepcional. Não vamos aqui reproduzir minuciosamente toda a relação, lá, toda a gradação contida no dispositivo legal já anteriormente mencionado, pois é muito ampla e essa análise ela é muito importante para você que é acadêmico do direito, até para que você possa ter contato com cada um deles, né? Possa também fazer a sua interpretação e, de consequência, ter uma análise própria a respeito disso. Porque, só para vocês terem uma ideia, o legislador começa lá no inciso 1 dizendo, olha, são absolutamente impenhoráveis, né, ou são impenhoráveis, os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Um deles poder-se-ia, né, citar como bem de família. Você, se tiver um número elevado de bens, né, você vai lá e elege um deles como o teu templo sagrado. Deixa os outros de fora. Agora, esse seria, por exemplo, o bem de família que você deve ter estudado em direito civil, bem de família contratual. E existe aquele bem de família, o legal, que é o processual, quando é o único bem que você tem, você não elegeu nenhum, mas é nele que você reside com os teus familiares. Então é uma medida importante, é bom que você realmente tenha contato, e aí vai falar de bens que guarnecem o lar conjugal, os bens relativos ao teu trabalho, seguro de vida. Então tem algumas regrinhas que se faz necessário esse contato e que aqui não cabe individualmente se comentar cada um deles, em razão de ser uma gradação muito extensa. Da análise atenta das disposições ali contidas no artigo 833, dá para se verificar que o legislador ele determinou a não incidência da impenhorabilidade em bens que venham a demonstrar ostentação de fato, né? O que significa isso?
a empenhorabilidade ela existe, mas estamos sempre condicionados a algumas regras. Você tem dívidas, mora numa bela mansão, da qual inclusive a manutenção você não consegue pagar, não se justifica quando você pode residir em algo muito mais simples. É o tipo da situação. Você usa o teu automóvel, o teu carro para trabalho, mas qualquer carro em condições você pode realizar a tua atividade. Não precisa, por exemplo, estar com uma Mercedes-Benz ostentando um carro em um quadro, em uma situação, e tendo dívidas. Então, pode-se dizer ainda com relação à empenhorabilidade que o legislador, no artigo 834, ele diz que na falta de outros bens é possível a penhora de frutos e rendimentos dos bens rotulados como inalienáveis. O que significa isso? Bom, não tem bens, mas tem bens que são inalienáveis ou rotulados por lei como empenhoráveis, né? Empenhoráveis. E esses bens eles estão rendendo frutos de alguma forma. Rendem, você pode pegar parcela desses frutos, desses rendimentos e aplicar justamente para pagamento da dívida. No artigo 835, incisos 1 a 13, parágrafos 1º a 3º do CPC, o legislador faz uma gradação legal de bens que ele considera penhoráveis, né? Mas essa ordem elaborada de forma minuciosa é aquela que diz, de preferência, no ato de se fazer a penhora, deve-se seguir exatamente aquela regrinha que se encontra no artigo 835. Então vamos lá. Diz ele, olha, a penhora obedecerá preferencialmente a seguinte ordem: 1. Dinheiro em espécie ou em depósito em aplicação financeira. É tudo que se quer. É tudo que o credor sonha. É encontrar dinheiro em espécie ou em instituição financeira. Aliás, porque o que se objetiva com a execução é justamente isso. É a penhora de dinheiro, de preferência em espécie.